Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Eu também dei uma sumida aqui do YouTube com as postagens, mas o trabalho continua. E hoje eu trago para vocês uma leitura intuitiva. Antes de mais nada, peço que vocês, se gostarem do conteúdo, compartilhem com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. O objetivo é sempre trazer mensagens que vão enriquecer a sua alma, te ajudar em algum processo de cura, trazer clareza, discernimento a respeito de alguma questão específica. E siga também meu trabalho nas outras redes, tá bom? Eu vou deixar no link, no descritivo aqui do vídeo, os links das redes sociais, Facebook. E vamos ver qual a mensagem que a espiritualidade tem para nos trazer hoje. Vou começar usando o baralho de Delfos, o oráculo de Delfos. Lembrando, pessoal, que leitura não determina o futuro de ninguém. Mas se você seguir os conselhos, as dinâmicas que são propostas na leitura, é possível obter um resultado positivo e satisfatório. Bom, vamos lá. Aqui no oráculo de Delfos eu tenho o bem-estar material, a ociosidade, a escolha, o trabalho vão e, por último, a carta da beleza. O que a espiritualidade traz para mim com essas cartas hoje é que existe alguém aqui que está em uma posição de sofrimento, e eu digo sofrimento mental, aquele cansaço mental, aquela autopunição a respeito de uma escolha, de uma decisão, de uma atitude que um caminho que você pegou, um caminho que você tomou e que não teve o resultado que você queria. Você fez uma escolha, essa escolha pode ser tanto no sentido profissional, como em relacionamento amoroso, como numa reação de alguma discussão, algum conflito com alguém próximo. Enfim, essa escolha, essa decisão que você tomou foi baseada em algumas crenças, foi baseado naquilo que você julgou que seria mais cômodo, mais confortável. Porém, a gente precisa levar em consideração que tudo tem um preço. E quando eu falo preço, gente, talvez aos poucos vocês consigam entender que toda leitura que eu trago aqui, ela nunca fala sobre um julgamento, ela nunca fala exatamente sobre o que é bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal.
certo? Aqui a espiritualidade respeita a opção de escolha e o padrão de crença de cada um, tá? Então aqui é o que ressoar com você no momento em que você encontrar essa leitura. Então aqui, no momento em que você fez essa escolha, você achou que isso seria mais confortável, que isso seria mais cômodo, que isso talvez não exigisse tanto esforço. Só que foi algo que com o tempo, e é algo que já dura um certo tempo, você percebeu que não foi uma boa escolha. Algumas pessoas aqui, e eu só vou virar a carta por baixo do baralho quando eu concluir essa mensagem, que a gente vai entender exatamente do que se trata. Mas para algumas pessoas, essa escolha, ela já dura um bom tempo. Então, para essas pessoas, pode se tratar de um relacionamento que já caiu na rotina, que já se tornou cansativo. E você percebe que nada mais cresce ali. E quando você tomou essa decisão, era algo que parecia relativamente bom, de acordo com os padrões coletivos, de acordo com aquelas crenças onde todo mundo acha que isso é bom, é bonito, chama atenção. E agora, aqui no meio, nessa carta da escolha, é como se você percebesse que nem tudo que parece, né, é de fato. Então aqui existe uma frustração muito grande, um cansaço muito grande, onde você tem pensado muito no tempo que se perdeu, tá? E a espiritualidade traz um conforto nesse sentido, trazendo o esclarecimento de que toda escolha que você faz está alinhado com aquilo que você precisa aprender, tá? Então, se você fez essa escolha, você não pode ficar se punindo, por exemplo, por não ter escolhido diferente. Era o que estava alinhado com você naquele momento, tá? Você escolheu aquilo porque de alguma forma você realmente acreditou que aquilo era bom para si. E nessa experiência existe uma lição muito importante que você precisa aprender. E talvez uma delas, porque a gente aprende muita coisa, uma dessas lições é ser mais responsável com as próprias escolhas, tá? Aqui você precisa escolher do seu coração, daquilo que realmente ressoa com você e não com aquilo que é imposto de alguma forma pelas crenças, pelos padrões estabelecidos de que você precisa estar com uma pessoa X, que você precisa estar num relacionamento Y para dizer que isso é felicidade, tá? Então você precisa, talvez aqui para alguns tava dividido entre duas situações que uma parecia muito boa e a outra não parecia tão boa assim, mas era o que mais ressoava com você e você fez a escolha de acordo com o que as pessoas exigiam ou exigem. E hoje você, pensando bem, de certa forma se arrepende por não ter feito essa escolha, ou se pune, ou carrega um certo fardo de ter feito a escolha errada, tá? Então lembre-se que a espiritualidade sempre nos alerta, sempre nos aponta que aquela escolha que nós fizemos era o que estava alinhada com o nosso aprendizado, tá? Não existem escolhas certas e erradas. Existe a escolha que você precisa fazer naquele momento. E se você fez, era porque aquilo ressoava com você. Mesmo sem o aprendizado, mesmo sem a perspectiva mais adequada para aquele momento. Era o que você tinha, tá? Então não se culpe. Então, por baixo do baralho tem uma carta da melancolia. É exatamente uma tristeza que essa pessoa, que você que ressoa com essa história,
está sentindo no momento, né? E, consequentemente, você, nessa vibração, você não consegue manifestar ou atrair algo diferente, ou mesmo que alguma coisa diferente se manifeste na sua realidade para você ficar bem com você mesmo, para você se sentir bem, você não consegue perceber porque você fica só olhando para sua dor, né? Você fica ali olhando para baixo, cabisbaixo, e precisa olhar à sua volta. Ao invés de ficar nessa sensação de tristeza, de melancolia, você precisa erguer a cabeça e assumir que você fez essa escolha, que você tinha algo para aprender, mas que isso não significa que você tenha que ficar sofrendo para sempre. Você sempre pode fazer alguma coisa a respeito. Você sempre pode escolher fazer alguma coisa a respeito. Eu vou continuar a leitura com o Vidente da Luz, Light Seers, e vamos ver o que a espiritualidade traz pra gente através desse. Gente, leitura de cartas é algo assim muito particular. Cada um trabalha a sua maneira. Eu, como um oráculo, eu me comunico com os oráculos se comunicam comigo. E mesmo que cada carta tenha a sua interpretação, é o que eles comunicam para mim no momento da leitura, tá? Então, eu vi em uma leitura que essa carta é isso e que essa carta é aquilo. A gente precisa respeitar o trabalho do outro e tentar estar aberto para a mensagem que vai chegar, tá? Independente da carta que você tá vendo. Cada carta carrega muitos significados, são muitos significados. E a interpretação cabe do discernimento de cada um, tá? Você vai encontrar uma pessoa que sabe o significado de cada carta de cabo a rabo, porque ela estudou aquele livro e ela se limitou ao que está escrito no livro. Às vezes não é só o estudo, é a espiritualidade, tá bom? Por baixo do baralho. Muitas vezes, cada arcano desse conversa com o seu subconsciente, com o seu inconsciente, tá bom? Transmitindo a mensagem que é necessária para você nesse momento. Bom, no Light Seers eu tenho o 8 de espadas, tenho a carta do mago, o 5 de ouros, o rei de espadas e a carta da lua. Então, aqui, ainda comunicando com o oráculo de Delfos, a carta do 8 de espadas fala exatamente sobre esse sofrimento que, na verdade, foi pré-estabelecido por você mesmo, né? No momento em que você escolheu algo que parecia confortável, é algo que você pode escolher sair a qualquer momento. Tá? É uma prisão onde você se colocou e você tem a chave para sair. Tá? É o que eu tenho aqui no 5 de ouros. A escolha é sua. Não existe necessidade de você permanecer em sofrimento quando você tem a escolha de fazer aquilo que é melhor para você. A carta do mago fala que ao invés de você ficar nessa ociosidade remoendo aquilo que você está sentindo em relação a essa escolha, você pode aproveitar para manifestar aquilo que você quer, sabe? Observar a sua capacidade de escolha, o seu controle a respeito do que acontece na sua vida, ao invés de ficar ali, de certa forma, sofrendo a perda de tempo, a perda de esforço, o trabalho vão. Você pode simplesmente pegar todos esses aprendizados, as suas permissões, observar as suas permissões, e dessa vez fazer
uma escolha mais assertiva. Manifestar aquilo que você quer, porque você definitivamente sabe o que você não quer. Tá? E o mago fala sobre essa capacidade de você manifestar a sua realidade. Mas para isso você precisa aprender as lições que cada experiência transmitiu para a sua vida. E cada experiência tem uma lição sobre nós, sobre a nossa capacidade, sobre quais são as possibilidades, sobre a melhor forma de conduzir a nossa vida. E principalmente saber sobre aquilo que a gente quer, aprender sobre aquilo que a gente não quer na nossa vida, tá? E o Rei de Espadas fala exatamente sobre essa experiência que você adquire pensando, mas ao mesmo tempo, nessa energia, traz para mim uma pessoa que está muito cansada, justamente porque está com o mental muito abalado. Só que se você souber utilizar o seu pensamento a seu favor, você é uma pessoa que pode não só se ajudar, né, a perceber e a pensar nas coisas de uma maneira mais elevada, de uma maneira mais correta, ter um intelecto mais afiado. E ao ajudar a si mesmo, você também se torna capaz de ajudar outras pessoas, aconselhar outras pessoas de uma forma muito positiva, muito inteligente. Mas para isso você precisa visitar a sua sombra. Você precisa perceber o que de fato é aquilo que você acredita, é aquilo que ressoa com você, ou se você está só reproduzindo tudo aquilo que você já experienciou, como se você estivesse realmente imitando o que você já viu as pessoas fazendo. Então, para cada pessoa que você se relaciona, você aprende um comportamento, uma crença, uma perspectiva. E muitas vezes você acaba reproduzindo tudo isso porque você se sentiu familiarizado com aquela característica e achou aquilo bonito, ou mesmo achou aquilo feio, mas não percebe que está reproduzindo um comportamento que não é bacana. E é por isso que é necessário visitar a nossa sombra, para que a gente tenha consciência daquilo que está acontecendo com a gente, daquilo que a gente está fazendo, para que quando isso venha à consciência, você tenha a escolha de fazer de uma maneira diferente. Então, se você reproduz determinado comportamento que você sabe que não te traz um resultado positivo, então você vai observar aquilo e vai escolher agir ou reagir de uma forma melhor, de uma forma diferente daquilo que você está fazendo. Ter consciência desses comportamentos e ser capaz de mudar é o que vai proporcionar para você um resultado diferente daquilo que você está tendo no momento. E por baixo do baralho, eu tenho a carta do louco. A partir do momento em que você faz esse exercício, onde você realmente, ao invés de ficar sofrendo uma circunstância negativa ou ruim diante daquilo que você espera, você tem a possibilidade de começar de novo, de tentar diferente, sem medo, com coragem, com fé. A gente precisa se permitir e se abrir
para o novo. Porque ficar nessa posição de tristeza não leva a gente a lugar nenhum. Então, nesse momento, você tem tudo para poder sair dessa vibração, dessa energia de tristeza, de melancolia. Para que você tenha coragem de começar de novo, de fazer uma nova escolha, de fazer algo diferente para poder realmente perceber que você pode mudar tudo a qualquer momento. É isso que o louco fala aqui. Existe uma nova chance para você. Sempre existe a oportunidade de uma nova vida. E tudo aquilo que a gente experiencia sempre chega na nossa experiência para nos ensinar alguma coisa. Para fazer com que nós sejamos mestres daquela história. E não porque a gente saiu vencedor, mas porque a gente soube observar cada lição, cada aprendizado que essa experiência pode nos proporcionar. Bom, eu vou tirar agora o oráculo dos espíritos dos animais para ver o que eles têm para complementar essa mensagem, essa leitura. Vou tirar 3 cartas. Mais uma vez, pessoal, quem ressoou com essa leitura, deixa aqui nos comentários o que está acontecendo. Eu vou adorar conversar com vocês a respeito, trazer clareza, discernimento, tá bom? Se você acha que ressoa com alguém que você conhece, compartilhe com essa pessoa. É sempre bom quando a gente descobre que existe uma possibilidade além daquele sofrimento que a gente está sentindo. Mas isso exige coragem. Exige coragem para se reinventar, para tentar de novo. Perder o medo de fazer escolhas erradas, porque todo erro serve para um futuro acerto. Tá bom? Então vamos lá. Bom, o oráculo dos espíritos dos animais traz para mim o espírito da arara, o espírito do morcego e o espírito do corvo. Então, como complemento, ele só pede e aconselha na carta 5 da arara que você tome cuidado com as suas palavras. Para você fazer uma nova escolha, para você sair de onde você está, você não precisa despejar a sua frustração ou a sua revolta em outra pessoa, como se ela fosse culpada por você estar sofrendo. Você precisa entender que as pessoas são como são e nem sempre são daquela maneira para te magoar, tá? E mesmo que toda essa situação toda tenha te deixado triste, é muito mais inteligente da sua parte sair bem com tudo isso. Porque no momento em que você fala tudo o que você pensa para justificar a sua atitude, a sua saída, pode ser que não seja algo positivo para você. Porque depois você vai carregar aquele fardo. Cedo ou tarde você pode se arrepender de alguma coisa que você disse. Então, nesse momento, o espírito da arara pede que você tome cuidado com as suas palavras. E que você transmita para as pessoas, ou para essa pessoa envolvida nessa escolha, nessa frustração, que você precisa buscar o melhor para você. Sempre fala aquilo que você precisa fazer por você, tá? A carta do morcego diz que o renascimento é garantido exatamente para dizer que sempre existe uma chance de recomeço, que você sempre vai ter uma chance de fazer uma escolha positiva a favor de si mesmo. E em comunicação com a carta do corvo, que diz que você pode co-criar com o espírito, é exatamente a respeito disso. É sobre você não só ter a possibilidade de
reinventar, né, uma nova história, mas que com todos esses aprendizados, quando você observa as situações que aconteceram na sua vida, você pode não só aprender, como evoluir e descobrir que tudo aquilo que você vibra para si mesmo é o que você vai atrair. Então, logo, se você vibrar na melancolia, você vai atrair mais situações que vão te deixar triste até você aprender a valorizar e a ser grato pelo que você tem. Pela possibilidade, principalmente, de mudar a sua vibração e ver como tudo isso muda a sua realidade. Logo, se você curar as suas dores, se você observar as suas experiências e adquirir um determinado aprendizado, as chances de você manifestar de forma consciente as situações na sua vida, elas são muito maiores, tá? Porque você vai tomar cuidado com a sua energia, porque você vai buscar se sentir bem, você vai transformar a sua vibração. E no momento em que você sente tudo isso, você acaba atraindo toda essa vibração e vivendo de acordo, tá? Então, seja responsável pelas suas escolhas, esteja consciente das suas responsabilidades consigo mesmo, das suas permissões, daquilo que você permite. No momento em que você faz tudo isso, você acaba sendo mais seletivo com as coisas que acontecem na sua vida. E ao fazer isso, você tem a oportunidade de fazer escolhas melhores, entender o que você permite, o que você não permite. Para que as coisas não fujam mais do controle e que você não se coloque numa posição de vítima onde o outro sempre te faz sofrer. Tá bom? Bom, pessoal, essa é a nossa leiturinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se gostaram do conteúdo, peço que compartilhe com seus amigos e familiares. E antes de sair, me ajude com seu comentário, me ajude com a sua curtida. E deixa aqui, principalmente nos comentários, se essa história ressoou com você, o que está acontecendo, qual é a sua dúvida, que com prazer eu vou responder seu comentário de uma maneira que vai ajudar a expandir a sua percepção diante do assunto. Tá bom? Que a cura seja feita, que a luz divina esteja sempre sobre todos vocês e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.